Vamos lá? Deixa eu colocar o material para a gente visualizar. Tá aparecendo aí já para vocês? Sim. Tá. Então vamos lá. Não é aqui. A gente terminou a aula passada falando de alguns cálculos, né? Então, só relembrando que é bastante importante que a gente preste atenção nessas situações que a gente tem, como, por exemplo, matéria-prima diluída, matéria-prima que vem numa certa concentração, porque se a gente não prestar atenção nisso desde o começo, todo o processo a partir dali vai sair todo errado. Então, é importante que a gente preste atenção nisso, né? Que a gente veja isso na hora da pesagem, exatamente para a gente não ter, então, um produto sem qualidade, né? Um produto que a gente não pode garantir lá na frente. Então, esses cálculos que a gente viu aí, eles passam a ser um pouquinho rotineiros, exatamente porque a gente precisa, né, fazer esse processo todo para garantir a qualidade. Então, não esqueçam disso. Sempre verifiquem matéria-prima, como que ela vem, se ela vem pura, se ela vem diluída, se ela vem concentrada, também pode ter concentrado, né? E às vezes a gente precisa diluir na hora e assim por diante. Então, bastante importante. E a gente está falando então dos três processos, né, que são os mais importantes na farmácia de manipulação, que seriam então a pesagem, a tomada de volume e a mistura. E a gente estava falando ainda do processo de pesagem. Em relação ao processo de pesagem, então, outra coisa importante que a gente tem que prestar muita atenção é, então, a própria balança, né? Então, para vocês entenderem, a gente tem aí pelo menos 4 tipos diferentes de balança no mercado e pelo menos 3 delas podem se encontrar dentro de uma farmácia de manipulação com uma certa frequência. Então, a gente tem aí 4 tipos que são conhecidos por nomes diferentes. Roberval, granatária, semi-analítica e analítica. Cada uma delas tem uma característica diferente. Vamos lá. Balança tipo Roberval. Qual que é a característica dela? Geralmente ela é uma balança de 2 pratos, aquelas mais antigas, que são utilizadas para pesar materiais com um peso razoavelmente grande. Então, eu vou precisar pesar um peso aí grande, 1 quilo, 2 quilos, assim por diante. Então, esse tipo de balança, ela não é utilizada no dia a dia da farmácia de manipulação. As farmácias de manipulação não têm. Aonde que a gente encontra? Além de ainda em algum tipo de venda antiga, né? Mas aonde que a gente encontra? A gente encontra em pequenas indústrias, muitas vezes, que produzem produtos aí numa quantidade razoavelmente grande, né? Então, digamos aí uma pequena fábrica de cosméticos que produza geralmente aí 5 quilos de creme a cada partida, né? Então ela vai precisar pesar algumas matérias-primas numa quantidade grande, né? Então vamos pensar aqui para fazer um creme, 14% de uma cera para 100, 140 gramas para 1 vezes 5, quase 1 quilo, 600, 700 gramas pelo menos de uma matéria-prima para fazer 5 quilos. Então, precisa de uma balança que traga essa precisão, né, de quilos, quilos e gramas. A gente vai deixar de fora medidas inferiores a grama, por exemplo. Deixa eu só abrir que chegou alguém. Então, esse tipo de balança, ele tem que ter uma precisão para massas maiores que 1 grama. Então, abaixo de 1 grama, centigramas, miligramas, ela não pesa. Ela vai ter que ser precisa
a partir de 1 grama, porque eu vou pesar lá 1,620 kg, né? Então, isso eu preciso ter certeza, precisão na hora da pesagem. Mas valores muito pequenos a gente não vai ter essa precisão e a gente não vai poder, nesse tipo de balança, afirmar, né? Ah, então eu pesei 1 quilo e 100 miligramas. Não, esses miligramas a gente não vai poder afirmar que a gente pesou. Eu posso afirmar 1 quilo, mas não essa quantidade muito pequena. Essas balanças, elas são precisas, mesmo sendo balanças que pesem grandes quantidades só, porque a gente tem jogo de pesos que acompanha essas balanças, como esses que estão aqui na direita. Então, esse jogo de peso aqui são pesos que são calibrados. Então, quando eu estou pesando alguma coisa nessa balança, eu vou utilizar esses pesos. E vejam que a gente está vendo aqui uma pinça, porque a gente nunca pega esses pesos com a mão, porque a nossa mão vai transportar, né, transferir oleosidade, vai transferir umidade para esse peso e ele pode se desregular. Então, a gente sempre vai trabalhar com pinça, pegando com pinça. Então, isso faz com que esses pesos que são calibrados, eles continuem sendo bem precisos. E dessa forma, então, a gente tem essa possibilidade. Então, não é normal a gente encontrar esse tipo de balança numa farmácia de manipulação. Exatamente porque é para pesar grandes quantidades, né? Não muito grandes, mas grandes, coisas que na farmácia de manipulação não fazem sentido. Já a gente pode utilizar essa balança que a gente chama de granatária. As duas que a gente está vendo aqui são bem diferentes, né? Mas elas têm uma característica em comum. Apesar de uma ser manual, né? E a outra ser eletrônica, as duas têm uma pesagem precisa a partir de 0,01 grama ou 10 miligramas, né? Que é a mesma coisa. E elas podem ser utilizadas, então, não também no dia a dia da farmácia, mas em ocasiões especiais. Deixa eu abrir lá que chegou mais alguém. Que ocasiões especiais poderiam ser essas? Vamos pensar que a gente tem uma balança dessa manual, que está aqui, de 2 pratos, né? Ela foi aferida em metro, tudo certinho, e está lá na farmácia. E um dia acaba a luz por algum motivo e a gente precisa fazer uma preparação que a gente só vai utilizar de energia elétrica, na verdade, absolutamente nada. A gente só vai precisar, então, fazer um processo de pesagem. Daí a gente pode utilizar essa balança. Mas ela não vai, né, no dia a dia, porque ela é demorada para se pesar e tudo mais. Mas, né, em uma ocasião especial assim, ela pode ser utilizada. E essa da direita, ela também vai fazer leituras precisas a partir de 10 miligramas, né? Não necessariamente essa aqui, porque essa aqui tem uma aparência de ser aquelas balanças de mercado, né, de açougue e tal, mas o que é importante é isso aqui, ó, a precisão dela, né? Então a gente pode pegar essa balança muitas vezes para pesar quantidades um pouco maior, talvez, apesar de que a gente tem outra que a gente pode utilizar também e que é mais precisa e que a gente pode utilizar para pesagem de maiores volumes. Vamos pensar no seguinte: eu tenho uma farmácia de manipulação e todas aquelas bases que a gente tem dentro de uma farmácia de manipulação, né? Então, a base do creme, a base do gel, a base da pomada, a base do xarope,
eu posso comprar tudo isso pronto. Hoje a gente tem empresas que se especializaram em fazer isso, né? Então eles criam lá um, uma formulação de creme sem nenhum princípio ativo, né? A gente compra esse creme que a gente chama de creme base. Chegando lá na farmácia, a gente só vai pesar esse creme e adicionar o princípio ativo para produzir o creme medicamentoso. Ou a gente pode fazer o creme, né? Então, daí eu vou ter que fazer vários processos, misturas, pesagens, misturas, aquecimento, tudo mais para fazer o creme. E muita farmácia ainda opta por fazer seu próprio creme. Então, eles e outras bases também, né? Então, geralmente o que acontece? Segunda-feira de manhã, essas farmácias então utilizam o tempo da manhã, principalmente para fazer isso. Por quê? Porque segunda-feira de manhã é o momento que, né, é difícil ter alguma formulação já para ser feita. Geralmente as pessoas vão no médico, por mais que elas vão no médico na parte da manhã e ele prescreva uma formulação, até chegar, né, até a pessoa ir até a farmácia e tudo mais, já é mais para metade da manhã ou final da manhã. Então, às vezes se fica um pouco ocioso nesse primeiro período da manhã. Dessa forma, as farmácias, então, que produzem as suas bases, elas utilizam esse tempo para produzir essas bases. E eles calculam assim, quanto em média que a gente produz, que a gente utiliza de creme durante uma semana. Em média, a gente produz a gente utiliza 2 quilos. Então é isso que a gente vai produzir. Vamos já fazer 2 quilos, né? Deixamos armazenado na geladeira e conforme a necessidade a gente vai pegando esse creme que já está pronto e incorporamos os princípios ativos. Fica muito mais rápido a partir do momento que a receita chega. Seria muito mais rápido do que a cada vez que uma receita chega, eu ter que ir lá e preparar um creme e tudo mais. Vocês vão ver que é um pouco demorado. E dessa forma, então, a gente otimiza o tempo. Era para ter chegado alguém aqui. Então, aí a gente vai fazer um pouco mais, né? Vou fazer 1 quilo, 2 quilos. Daí a gente acaba utilizando esse tipo de balança porque ela tem uma precisão né, de 10 miligramas para cima e dessa forma a gente tem, então, a possibilidade de pesar quantidades um pouco maiores. Agora a pessoa chegou. Mas também ela não é muito utilizada, porque a gente tem outras opções dentro da farmácia de manipulação, que faria parte do próximo grupo, que são as chamadas balanças semianalíticas. Elas são bastante precisas, então vejam essa balança aqui, ela tem 3 casas depois da vírgula, então está ali, ó, 0,000. E a gente tem uma precisão de até 0,001 grama, ou 1 miligrama, né? Então, elas têm uma precisão grande e, ao mesmo tempo, dependendo da balança, dependendo da fábrica que produz, a gente vai ter uma capacidade de pesagem diferente. Se vocês olharem, vai estar um pouco difícil de vocês enxergarem. Mas se vocês olharem, aqui, nessa balança, vai estar escrito um valor de 4.400. Isso quer dizer o quê? É uma indicação de que essa balança, especialmente, né, o modelo dela, é um modelo que a gente consegue pesar até 4,4 kg. Então, a gente consegue pesar uma quantidade bastante grande. E, ao mesmo tempo, ela é bastante precisa, né, porque a gente consegue pesar até 1 miligrama. Então, de 1 miligrama até 4 quilos e pouquinho, é uma balança assim, polivalente. Alguém escreveu alguma coisa? Boa noite, Lucas. Então, é bastante importante que vocês
prestem bastante atenção. Sempre que vocês entrarem no laboratório novo, né, para vocês, que vocês não tenham ainda o conhecimento de tudo que está ali, prestem atenção nisso. Qual que é a capacidade dessa balança? Então, vocês vão ver, as mais comuns são balanças, então, que pesam até 200 gramas, 300 gramas e 400 gramas. Dependendo muito da marca e do modelo, tem essa variação. E por que é importante isso? Porque dependendo do que você for pesar ali, uma balança de 200 gramas, que ela consegue pesar 200 gramas, talvez não seja suficiente. Dependendo do recipiente que vocês colocarem ali, às vezes só o recipiente já tem 200 gramas e então qualquer outra coisa que você adicionar dentro desse recipiente não vai ter trazer um valor preciso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aproveitando que a gente está com essa foto dessa balança aí, alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Alguém tem noção? Não. Não? Ninguém quer arriscar? A foto deve estar pequena, aparecendo pequena para vocês também, né? Então não vou insistir aqui. Mas isso aqui é uma coisa que vocês vão encontrar em todas as balanças. Ela pode estar aqui na frente, ela pode estar lá atrás, ela pode estar em diversos lugares, mas ela sempre vai estar presente. Isso aqui é um nível, já estou me adiantando um pouquinho, é algo que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas da mesma forma que a gente tem naqueles nível de pedreiro, né, que você consegue colocar uma parede nivelada, qualquer coisa, que é utilizado uma bolha de água no meio de um líquido, né, e você tem que centralizar essa bolha, aqui a gente vai ter a mesma situação. Então, olhando ali por cima, vocês veriam que dentro desse recipientezinho aqui, a gente tem um líquido, e dentro desse líquido tem uma bolha. E bem no meio desse recipiente, a gente tem uma marcação redonda, um círculo redondo, claro que um círculo é redondo, né? Um círculo bem no meio, e a gente então precisa mexer na balança, nivelar ela de forma que aquele nível, né? Aquela bolha fique exatamente dentro desse círculo, para que a gente tenha certeza de que essa balança está nivelada. E por que a gente tem isso? Porque muitas vezes as bancadas que a gente tem, elas não são totalmente retas, são totalmente planas. E pode ser que a balança, né, e se eu colocar ela numa determinada superfície, pode ser que ela fique desnivelada. E ficando desnivelada, ela vai pesar de forma errada. Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem nos pezinhos, nessa aqui nos pezinhos da frente, pelo menos, duas rodinhas, digamos assim, que funcionam como como funciona uma torneira. Se você virar para um lado, ela abre a torneira, se você virar para o outro, ela fecha a torneira. E aqui a gente tem, então, essas duas rodinhas, né, que a gente vai, então, rodar para um lado para o outro. Conforme eu rodo para a esquerda, por exemplo, pode ser que ela levante um pouquinho a balança daquele lado. Conforme eu rode para a direita, pode ser que ela baixe um pouquinho. Então, para nivelar, eu vou mexer, né, com esse mecanismo aí, levantando e abaixando a balança até que a bolha fique exatamente no meio do líquido. Isso é importante que seja feito sempre. Nivelar a balança para que a gente sempre faça, então, uma boa pesagem.
Geralmente, o que a gente faz? A gente nivela, né, vai verificar o nível, só quando a gente tira de um lugar e coloca para outro. Mas, de repente, às vezes, só de você encostar um pouquinho na balança, afastar ela um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, que seja, ela já desnivela. Então, é importante a gente sempre prestar atenção nisso. Ok? Esse tipo de balança, como eu falei para vocês, é uma balança que a gente chama de semi-analítica, porque ela tem uma precisão bastante boa. E essas são as que a gente utiliza mais dentro dos laboratórios de manipulação. Essas que eu digo as semi-analíticas, né? Porque a gente tem vários modelos diferentes. E lembrando que a gente tem capacidades diferentes também, que vocês precisam prestar atenção. Verificar sempre qual que é a capacidade máxima. Vai estar sempre descrito ali geralmente aí na parte frontal da balança já tem uma etiqueta, já tem alguma coisa indicando qual que é a capacidade dessa balança. Mas de repente você não pegar uma balança de 200 e querer pesar 400, né? Então, sempre prestar bastante atenção nisso. E a gente tem um outro tipo de balança que é mais precisa ainda, que é a chamada balança analítica. Ela tem uma precisão maior ainda, então aumenta ainda mais uma casa, né, na precisão dela, porém a gente não vai utilizar no dia a dia da farmácia, porque a gente não vai pesar uma quantidade tão pequena de princípio ativo assim que a gente tenha necessidade de uma balança analítica dentro dos laboratórios de manipulação. Porém, para o laboratório de controle de qualidade, ela é bastante importante, porque no laboratório de controle de qualidade a gente pode ter a necessidade de pesar uma quantidade muito pequena. E essas balanças elas têm uma precisão tão grande que qualquer coisa pode desestabilizar a pesagem. Por isso que elas são geralmente fechadas com essas caixas de vidro ou de plástico, né? Porque até o próprio vento do ambiente, o vento da movimentação, quando a gente se movimenta, a gente faz um pequeno vento, um pequeno deslocamento de ar, pode ser sentido por essa balança e ela fazer uma pesagem errada. Então, geralmente, o que a gente faz é colocar o princípio ativo que a gente quer pesar ali e fechar essa balança com o vidro, né, de todos os lados, para que nada interfira na leitura dela. Então, ela é bastante importante lá no controle de qualidade. A gente não utiliza ela no dia a dia da farmácia de manipulação, porque não tem essa necessidade. Vamos dizer assim, jogar dinheiro fora para, né, se você fosse utilizar isso lá nos laboratórios de manipulação, porque você não vai precisar de uma precisão tão grande assim, mas você vai pagar muito mais caro nessa balança do que nas balanças semi-analíticas. Então, é um custo muito alto para uma necessidade muito baixa. Então, esses são os 4 tipos de balança. Então, lembrando que pelo menos as analíticas e as semi-analíticas a gente vai encontrar dentro dos laboratórios. A analítica, laboratório de controle de qualidade, semi-analítica, laboratório de manipulação. E falando um pouquinho mais da questão da pesagem, né? Então, sempre, são regras que são importantes e que nem sempre são levadas em consideração. A gente tem que seguir algumas regrinhas quando a gente vai trabalhar com balança, né? Então, eu vou pesar, então tenho que seguir essas regras. E quais são essas regras? Primeira de todas, na verdade, é o último item que está colocado ali. Sempre que a gente for utilizar uma balança, a gente tem que ligar essa balança e deixar ela estabilizar por um certo período de tempo, aí de 15 minutos a meia hora. Por quê? Porque você liga a balança, tem todo o sistema interno que precisa
estabilizar, inclusive na questão da temperatura, para que esse sistema trabalhe corretamente. Então, no começo, se você ligar a balança e já tentar utilizar, pode ser que a pesagem saia um pouco errada, porque o sistema interno ainda não está dentro da temperatura ideal, né, como um todo. Então, primeira coisa, enquanto isso, deixa eu só abrir que acho que chegou alguém. Primeira coisa, chegou dentro do laboratório de manhã cedo, acendeu a luz do laboratório, entrou, já liga as balanças, vai fazer outras coisas, enquanto as balanças aquecem e se estabilizam. Depois disso, vamos em frente, depois disso, vamos trabalhar. Segunda coisa a se fazer, acertar o nível da balança. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, de colocar a bolinha ali no meio do círculo, tem que ser feito. Né? Você vai olhar, obviamente, se precisar, você vai ajustar. Caso esteja já nivelada, tranquilo. Mas sempre verificar como que está o nível. E depois disso, começar o processo de pesagem. Lembrando que a gente deve utilizar recipientes que não tenham muito peso, para de repente já não tomar uma parte do peso que a gente precisa, né? Então pense o seguinte: eu tenho uma balança de 200 gramas, né? E coloco um recipiente que só o recipiente já pesa 150. Então eu vou ter muito pouco, digamos assim, folga para eu conseguir pesar aquilo que eu quero. Então, acima de 50 gramas, eu já não consigo mais pesar e já não tenho mais a certeza, né, que a pesagem está correta. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar um tipo de recipiente que seja leve, que não tenha um peso muito grande e que não venha, então, interferir nessa capacidade da balança. Geralmente, a gente utiliza, então, papel, algum tipo de papel, preferencialmente um papel encerado, tipo papel manteiga, para que não grude material ali, que seja fácil de retirar, né, do papel. Ou a gente utiliza também, muitas vezes, o vidro de relógio. A gente tem vidros de relógio de diferentes tamanhos, então, dependendo da quantidade que a gente precisa, a gente vai utilizar um de capacidade maior ou menor. Ah, mas eu não posso utilizar um Becker, por exemplo? Pode, claro que pode. Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma preparação que são várias substâncias, né? Isso vai para um aquecimento, por exemplo, a gente já pode ir pesando um em cima do outro, né? Pesa um, zera a balança, pesa outro, zera a balança de novo e assim por diante, e pesa tudo de uma vez só no mesmo recipiente, até por economia de recipiente. Mas mesmo assim a gente tem que verificar se a balança tem capacidade para pesar tudo aquilo que a gente vai pesar. Então é sempre importante a gente ficar atento. E outra coisa bastante importante, né, é que a gente precisa tomar cuidado na hora dessa pesagem, né, para evitar que produtos caiam na superfície, né, da balança, então ali no prato da balança, ou naquela área ao redor do prato, que são geralmente materiais como inox, né, que são de fácil limpeza, são resistentes e tudo mais, porém tem certas substâncias que são corrosivas e que podem, com o passar do tempo, começar a corroer aquele material. Então, caiu uma gota de um ácido, por exemplo. Então, vamos limpar rapidamente para evitar um processo corrosivo, evitar que esse material acabe se estragando com o tempo. Porque uma balança das semianalíticas, eu estava olhando ainda há alguns dias atrás, uma boa balança custa pelo menos R$ 2.000. Então, não é um produto que a gente vai fazer trocas periódicas, né, dentro de uma farmácia de manipulação. Então, né, quanto mais cuidado a gente tiver, mais tempo essa balança vai poder ser utilizada.
E outra coisa bastante importante, né, é sempre o processo de tarar a balança, que é zerar o peso. Então, coloquei, por exemplo, um recipiente leve lá, coloquei um vidro de relógio e vou pesar 10 gramas de uma substância ativa. O que eu faço? Zero a balança, tarando a balança, né? E começo a pesagem do pó. Eu sei, então, que aquele pó são 10 gramas que eu tenho que pesar. Se eu não taro a balança, eu tenho que descontar o peso do recipiente. Nossa, vira uma bagunça muito grande. Então, esse sistema de tara é para facilitar a vida da gente. E facilita bastante. Tranquilo até aqui, gente? Questões de pesagem? Tranquilo. Muito bem. Próximo tipo de operação que a gente utiliza no dia a dia e que a gente tem que tomar certo cuidado é tomada de volume. Então, tomada de volume, né? A gente está falando de líquidos, né? Então, a gente precisa medir esses líquidos de forma correta também. Para isso, a gente tem algumas vidrarias que podem ser utilizadas. Pergunto para vocês, qual a vidraria mais precisa, provavelmente, que a gente utilizaria numa farmácia de manipulação para medir um líquido? Quem arrisca? Ninguém arrisca? Copo de massa de tomate. É preciso? Não. Não, né? Que mais? Pipeta, é preciso? É. Pipeta é, né? Então vejam que a gente tem uma diferença grande aí. Porém, né? Já vou colocar aqui para vocês na ordem qual que são as vidrarias mais precisas e as menos precisas. E daí eu vou explicar por que a gente não utiliza tanto pipeta no dia a dia. Então, por ordem de precisão, a gente tem como mais preciso as pipetas, segundo lugar as provetas, terceiro lugar os cálices e por último, dos recipientes que comumente a gente utiliza em farmácia de manipulação, a gente tem os beckers. Então, em questão de precisão, o menos preciso é o becker. Então, a gente já vai fazer uma coisa aqui. Quando que a gente usa um becker num laboratório de manipulação para medir algum líquido? Nunca, tá? Ele não tem precisão nenhuma. Ah, mas tem as marquinhas ali 100, 150, 100, 150, 200. Mas não tem precisão nenhuma. É um recipiente que a gente utiliza muito, mas para conter produtos, para aquecer produtos, para um monte de ações, porém nunca para medir nada, tá? Ele é mais um recipiente do que uma vidraria de medição de volume, tá certo? Então, nunca utilizar. Vou fazer mais um X aqui para que vocês lembrem de nunca utilizar para medir. O mais preciso que a gente tem realmente é a pipeta. Porém, as pipetas elas têm as vantagens e as desvantagens. Quais são as vantagens? A precisão, né? Eu consigo medir, posso ter pipetas de diferentes volumes, eu posso ter desde uma pipeta de menos de 1 ml até uma pipeta de 100 ml. E posso, então, fazer medições precisas. Porém, são dois problemas que a gente tem. O tempo que você perde para encher uma pipeta e depois esvaziar ela, e depois o processo de lavagem, que também é complicado, e alguns líquidos que a gente não consegue pipetar,
a gente praticamente não utiliza. Claro, de vez em quando você vai utilizar, mas não de uma forma frequente, tá? Por questões, né, de lavagem, que é de difícil lavagem, questão de desculpem, principalmente a questão ligada com viscosidade de líquidos. Então, a gente trabalha com muito líquido que é viscoso. Às vezes você vai precisar medir glicerina, por exemplo, vaselina líquida, óleo de, sei lá, óleo de semente de uva, óleo de amendoim, tudo substâncias que têm uma certa viscosidade. E o que acontece? Se a gente vai medir isso numa pipeta, primeiro que para o líquido entrar na pipeta, pelo fato de ele ser mais viscoso, mais grosso, ele é demorado, ele é difícil de subir. E quando a gente vai retirar o líquido também, ele é difícil de sair. E depois, para fazer o processo de lavagem, é bem mais complicado, porque você precisa retirar toda aquela oleosidade que está ali dentro. Então, a gente utiliza, né, com uma certa parcimônia. Então, prestando atenção no líquido que você vai medir. Eu vou medir uma tintura de uma determinada planta. A tintura é água e álcool, então, tranquilo, dá para medir. Eu vou medir óleo de rícino. Óleo é ruim. Então, vamos utilizar uma outra vidraria, que muitas vezes é a Proveta. A Proveta é uma das vidrarias mais utilizadas, por quê? Porque a gente tem provetas de diversas capacidades, então eu tenho proveta aí que mede 1 ml, tem proveta que mede 5 litros. Então a gente tem essa possibilidade, né? Dependendo da nossa necessidade, a gente tem as opções. Elas têm boca mais larga, então são mais facilmente laváveis. E quando for um líquido até viscoso, mas não muito viscoso, a gente pode medir nela. Quando a gente vai retirar o líquido da proveta para dar continuidade no processo, demora um pouquinho, né? Se o líquido for muito viscoso, demora um pouquinho para ele escorrer totalmente. Então, né, se não for um líquido muito viscoso, a gente também utiliza a proveta. Se for algo muito viscoso, a gente opta por, ao invés de medir volume, a gente opta por pesar, tá? Então, vocês vão ver muitas vezes fórmulas que pedem glicerina, vaselina e outras coisas e pedem para pesar ao invés de medir volume. Por quê? Por essa questão da viscosidade delas e elas serem difíceis de sair dos frascos. Terceiro item, em questão de importância, digamos, para medição, o cálice. Deixa eu descartar aqui. Chegou alguém. Então, o cálice, ele é bastante utilizado. Professor, saiu a tela. Saiu? Aham. De novo. Isso acontece de vez em quando. Então, deixa eu pôr lá de volta. Então, o cálice, pelo próprio formato dele, ele facilita bastante. Agora, voltou? Voltou. Tá. Ele facilita bastante o manuseio dele. Então, ele tem uma boca mais larga, né? Então, para a gente agitar líquidos ali dentro com a utilização de um bastão, tudo mais, a gente tem mais possibilidade do que, por exemplo, com uma proveta. Então a gente utiliza muito e ele tem, não é 100% preciso, mas ele tem as graduações aqui que a gente pode confiar. Então, o cálice é um dos mais utilizados. Vocês vão ver que a gente utiliza muito cálice também. Ok? Becker, jamais. Ok? Becker é só usado como recipiente com outras funções, mas nunca para medir nenhum tipo de líquido. Indo para frente, a gente tem a terceira operação, que é a operação de mistura, que a gente tem que prestar bastante atenção também.
Então, a gente tem mistura de sólidos com sólidos, sólidos com líquidos e líquidos com líquidos. A gente tem esses 3 tipos de mistura. Todas, né, precisam ser feitas para que a gente tenha um produto homogêneo, bem homogêneo no final. Então, vocês estão vendo ali na foto um grau de porcelana, um pistilo, e dentro desse grau de porcelana a gente está vendo, aparentemente, são pelo menos 2 pós diferentes, um pó branco e um pó mais azulado, mais acinzentado, né? Então, vocês estão vendo também que as cores mais escuras estão meio espalhadas ali pelo pó, mas elas não estão homogêneas, né? Então, elas não estão bem misturadas. Então, precisaria fazer um processo de mistura para que isso fique bastante homogêneo. Por quê? Pensando na questão dos pós. Digamos que eu tenho uma cápsula, né, que precisa lá, para fazer essa cápsula, precisa utilizar 3 pós diferentes, 3 princípios ativos diferentes. Então, para eu conseguir completar essa cápsula de forma correta, esse pó ele precisa estar totalmente disperso um no outro. Então, eu tenho que estar com tudo muito homogêneo. Caso contrário, pode ser que, na hora de tomar esse medicamento, o paciente comece a liberar de forma, vamos dizer assim, não igual, né, não homogênea, esses princípios ativos, e a absorção, inclusive, passe a ser irregular. Só um pouquinho aqui, eu vou ter que abrir lá, chegou mais alguém. Aí. E além disso, a gente tem mais um problema, que é tamanho de partícula. De repente eu tenho mistura de 3 pós, e cada um desses pós tem partículas de tamanho diferente, né? Então, de repente eu tenho um pó mais fino, que as partículas já são pequenininhas, mas eu tenho um outro pó que ele já é mais grosso, então as partículas são maiores, e tem um outro pó que as partículas são maiores ainda. Se eu simplesmente misturo isso, como muitas vezes a gente vê nas farmácias de manipulação, e é errado, de simplesmente se pesar os pós, se colocar tudo dentro de um saco plástico e chacoalhar, você consegue uma mistura? Mais ou menos. Porque os pós com diferentes tamanhos têm diferentes pesos, e de uma certa forma, então, os pós que são mais pesados vão se depositar mais no fundo dessa mistura, e os pós mais leves vão ficar mais na superfície, ou seja, eu não tenho algo homogêneo. Então, eu teria que fazer um processo de dispersão, né, de transformar tudo em partículas do mesmo tamanho, ou seja, diminuir as partículas grandes, né, até elas ficarem do tamanho das pequenas partículas do pó mais fino que tem, para que todos os pós fiquem homogêneos e a gente consiga uma mistura muito mais fácil e muito mais segura. A gente tem também o caso de partículas que são sólidas que a gente precisa dissolver num líquido. Então, pensem, por exemplo, que eu vou fazer uma coisa bem simples, que todo mundo, eu imagino que todo mundo saiba o que é o soro fisiológico. Então, eu vou pesar 0,9 gramas de cloreto de sódio e vou colocar esses 0,9 gramas em quanto de água, que é o líquido onde a gente vai dissolver. São 100 ml, né? Então 0,9%, 0,9 para 100 de água. Então, não é só eu jogar o cloreto de sódio dentro da água e simplesmente está pronto. Não, eu vou ter que fazer um processo de mistura, eu vou ter que dissolver totalmente aquele cloreto de sódio dentro da água para que eu tenha o soro fisiológico, né? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou ter uma parte dissolvida e uma outra parte que não dissolveu porque não foi agitado o suficiente. Dessa forma, eu não tenho
a solução de cloreto de sódio a 0,9%. Eu tenho um pouco de cloreto de sódio dissolvido na água, mas não chega nessa proporção. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de dispersão, ou, né, dissolução. Também a gente pode utilizar a palavra dissolução. Mas seria, né, dispersar todo aquele cloreto de sódio dentro do líquido até que o cloreto de sódio sólido desapareça e ele esteja todo incorporado, todo disperso dentro do líquido. Isso também acontece para outras formas. Por exemplo, eu vou fazer uma pomada. Geralmente uma pomada é uma mistura de duas substâncias pastosas, que é a vaselina sólida e a lanolina. As duas são duas substâncias pastosas. Se eu simplesmente pesar as duas e der uma mexidinha assim, uma misturada rápida, eu não vou ter conseguido atingir como é que eu posso dizer? Não vou conseguir transformar aquilo numa pomada verdadeira. Na verdade, as substâncias estão mais separadas do que dispersas uma na outra. Então, eu vou precisar fazer um processo de mistura adequado para que as duas estejam uma dispersa na outra e para que daí eu consiga colocar o princípio ativo ali dentro e misture de novo e consiga dispersar ele dentro de toda aquela substância pastosa que eu acabei por produzir, ok? Então, assim, a mistura é bastante importante, porque caso eu não consiga fazer uma mistura adequada, o que vai acontecer? O paciente vai utilizar o produto em um determinado momento com uma concentração baixa do princípio ativo e, no outro momento, uma concentração alta. E eu não quero isso, eu quero que tenha sempre a mesma concentração. E para que isso aconteça, eu tenho que dispersar o princípio ativo de forma homogênea ali dentro, ok? Então, isso é bastante importante. Esse processo de mistura é bastante importante. E nem sempre dão muita atenção para isso nas farmácias de manipulação. Que mais? Em relação à questão de eu dissolver um sólido num líquido, a gente tem ainda outras questões que não é a simples questão de eu agitar e misturar, né? Quando eu pego o cloreto de sódio, coloco na água e eu agito, eu sei que ele vai dispersar, o cloreto de sódio vai simplesmente desaparecer porque ele se dispersa, ele se dissolve dentro da água. Mas nem sempre é assim. Então, a gente precisa conhecer as características dos líquidos que a gente vai utilizar e precisa conhecer as características dos sólidos que a gente vai utilizar para dispersar no líquido. Porque dependendo da situação, pode ser que eles não sejam muito compatíveis. Por exemplo, digamos que eu tenha uma formulação lá de um colírio. E a gente, dentro da farmácia de manipulação, a gente pode utilizar vários líquidos diferentes, né? Substâncias líquidas, vários solventes. Então, posso utilizar água, posso utilizar álcool, posso utilizar uma mistura de água com álcool, posso utilizar óleos, posso utilizar éter, posso utilizar clorofórmio. Todos são líquidos e que a gente pode, de repente, dissolver algum princípio ativo ali dentro. Agora eu pergunto para vocês, para fazer um colírio, por exemplo, eu vou utilizar éter como líquido para dissolver o princípio ativo ali dentro? Não, não posso, né? Então, eu ainda tenho que ver a afinidade, né, desses líquidos com o local onde ele vai ser utilizado. Tá? Então, a coisa não é tão simples assim. Então, eu preciso entender, olha, eu tenho lá digamos que eu fosse fazer um colírio de gentamicina. Então, a gentamicina tem afinidade com a água? Tem. Então, eu posso dissolver a gentamicina na água, porque eu sei que eu posso utilizar como colírio. A gentamicina tem afinidade com a água? Não.
Não tem. Então, eu não consigo dissolver a gentamicina na água. E no que ela é solúvel? Ah, ela é solúvel em álcool. Mas eu vou fazer um colírio com álcool? Não. Né? Então, eu tenho que daí procurar uma alternativa para conseguir fazer esse colírio, né, e dissolver esse produto ali dentro. Ah, não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar isso numa outra forma farmacêutica, como, por exemplo, uma suspensão. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, que isso é assunto para as próximas aulas e eu não quero deixar isso muito. Trazer mais uma informação que não é necessária no momento. Que mais? Duas coisas que são importantes também. Quando a gente vai fazer uma mistura de 2 ou mais pós, o processo correto seria eu triturar, então, todos esses pós juntos, para que todos fiquem com o mesmo tamanho de partícula, e para que eu saiba que todos estão com o mesmo tamanho de partícula, eu deveria passar num tamiz. O que é o tamiz mesmo? É a peneira, que a gente na farmacotécnica não chama de peneira, né? E a gente tem peneiras de orifícios de tamanhos variados. Então, conforme o tamanho de partícula que eu quero, eu vou utilizar um tamiz adequado, né? Então, eu quero partícula de tanto, né? Tamanho tanto. Então, vou usar aquele, aquela determinada, aquele determinado tamiz. E daí o que acontece? Eu trituro o material, passo pelo tamiz. O que passou, né, por essa malha é porque ele já está com o tamanho adequado. Ah, ficou retido um pouco de pó no tamiz, não caiu totalmente. Então, não passou totalmente, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas partículas ainda estão grandes. Então, eu preciso voltar, fazer mais um processo de trituração, reduzir o tamanho até que todo o pó passe por essa malha. Ok? Isso seria a forma ideal. Isso seria a forma correta. As farmácias de manipulação, a maior parte delas não faz. A maior parte delas simplesmente tritura o material para fazer uma mistura dos pós e coloca dentro de um saco plástico, mistura um pouco mais e utiliza, sem se importar se todas as partículas estão com o mesmo tamanho. Vai dar diferença? Vai. Infelizmente, essas maior parte dessas farmácias não se atenta a isso. E quando a gente tem, agora saindo dos pós, mas a gente tem líquidos, né? E esses líquidos não se misturam. O que a gente faz? Por exemplo, eu quero fazer um processo de mistura de água e óleo. Pergunto para vocês, a gente consegue misturar água e óleo? Não. Não, né? Imaginem vocês colocando num mesmo recipiente uma quantidade de óleo e uma quantidade de água, a mesma quantidade. Se a gente agitar bem, o que vai acontecer? As gotículas de óleo vão ficar dispersas ali no meio da água, né? Mas com o passar do tempo, você deixa em repouso, o óleo vai se separando da água e quando a gente vê, os dois estão separados totalmente, né? Porém, eu consigo transformar esse óleo e essa água em algo, né, em pequenas partículas, e que não voltam a se separar. O que eu faço? Eu coloco uma substância, um tensoativo, né, e a gente vai ver isso mais à frente também, que faz, quando a gente faz essa agitação, essas pequenas gotículas, elas acontecem, elas se formam, mas essas substâncias, elas seguram essas gotículas e não deixam elas voltarem ao estado original. E aí a gente tem o que a gente chama de emulsão. Então, aquele creme que vocês compram lá para passar nas mãos, aquele creme que vocês compram para passar no corpo,
não é nada mais, nada menos do que uma mistura de água e óleo, que a gente adicionou uma terceira substância aí, que fez com que elas se dispersassem uma na outra e não voltassem ao estado original. Mas também não Como que é o nome dessa substância, professor? Tem várias substâncias. Tensoativo é um grupo de substâncias que tem essa mesma característica. Nossa, a gente tem um monte aí. Os mais comuns são aqueles que a gente utiliza, por exemplo, para fazer shampoo. Lauril éter sulfato de sódio, lauril sulfato de trietanolamina e outras coisas mais são considerados tensoativos. Mas daí a gente vai... pode falar. Mas não é o mesmo princípio de, por exemplo, demaquilante, que é bifásico, que tem uma fase aquosa e uma fase orgânica, né? Não, porque o que acontece? Esses óleos bifásicos, por exemplo, você agita e eles se misturam, mas se você deixar em repouso, eles vão se separar novamente, né? Então já não teria o tensoativo, tá? Porque o tensoativo, se você agitasse, ele iria se misturar e ele não deixaria mais voltar ao estado original. Entendi. Tá? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Vocês vão ver que é bem interessante. Vou dar um exemplo prático. Quem lava louça em casa já deve ter visto isso, né? Porque dentro do detergente de louça, a gente tem tensoativos. E ele é utilizado exatamente para essa função, para ligar a água que a gente vai fazer a limpeza da louça, né? Para ligar essa água com aquele óleo, aquela gordura que a gente utilizou, por exemplo, para fritar alguma coisa e que é difícil de tirar. O que a gente faz? A gente joga, então, esse tensoativo e quando você está passando a esponja, você percebe que o tensoativo ajuda a tirar aquela oleosidade com mais facilidade. E às vezes você até percebe que forma um creminho, né, na superfície da esponja. É porque o tensoativo está agindo e está transformando aquela água que veio da torneira, né, que você molhou a esponja, e transformando aquele óleo em alguma substância, vamos dizer assim, que se misturam e que, no final das contas, acaba ajudando a solubilidade do óleo também. Mas não vamos entrar muito nesse assunto agora, porque senão vai fundir a cabeça de vocês, tá? Mas só para vocês saberem, então, que existe essa questão da mistura, e é importante que a mistura aconteça de forma adequada para que a gente tenha um bom resultado, tá? Deixa eu só ver que alguém acabou querendo entrar de novo. E só para a gente finalizar, então, eu queria só passar algumas classificações de medicamentos que a gente tem. Então, dependendo da visão que a gente está tendo, que a gente quer ter dos medicamentos, a gente pode classificar eles de diferentes formas. Então, tem algumas formas mais comuns aí que a gente usa no dia a dia e é importante que vocês entendam. Então, quando eu quero classificar os medicamentos de acordo com a forma de apresentação deles, né? Como que eles se apresentam lá depois de todos os processos de fabricação e tudo mais, né? Então, a gente classifica esses medicamentos de acordo com a forma farmacêutica final, né? Então, eu chamo o medicamento de comprimido, de cápsula, de drágia, de xarope, de sachê, de supositório, pomada, gel, e assim vai. A gente tem aí, então, milhares é modo de dizer, mas centenas de formas farmacêuticas diferentes, e então a gente as classifica, quando a gente vai classificar de acordo com a forma que ela toma, classifica por esses nomes que a gente conhece bem, né? Mas a gente pode classificar
conforme o que a gente chama de farmacografia, ou seja, a forma como o medicamento é prescrito. Então, a gente tem três formas diferentes que a gente classifica, né, dos medicamentos. Então, eu posso ter a prescrição do medicamento industrializado. Então, a gente chama esses medicamentos, quando eles são, né, industrializados, a gente chama de especialidades farmacêuticas. Então, tudo aquilo que tem lá nas prateleiras das farmácias de dispensação, a gente chama aquilo de especialidade farmacêutica, tá? São produtos, então, que são industrializados, feitos em grande escala, tudo mais, tem registro no Ministério da Saúde, Anvisa e tudo mais. Então, a gente chama de especialidades farmacêuticas. Aqueles que são prescritos pelo profissional, seja médico, seja veterinário, seja dentista, etc., e que são para manipulação, mas que eles são prescritos, a gente chama, então, de fórmulas magistrais. E aqueles que estão contidos dentro dos nossos livros de apoio, né, principalmente as chamadas farmacopeias, a gente chama de preparações oficinais, ou fórmulas oficinais. Então, a gente pode classificar assim também. Como a gente pode classificar os medicamentos também de acordo com o princípio terapêutico. Daí a gente classifica os medicamentos em dois grandes grupos. Os medicamentos chamados alopáticos e os homeopáticos. Então, os alopáticos são todos aqueles que a gente comumente conhece, né, do nosso dia a dia. Então, os medicamentos químicos e nem não químicos também, né? E os homeopáticos são aqueles que têm uma filosofia na preparação deles que difere da maior parte dos medicamentos. Vocês estão tendo homeopatia agora, né? Sim. Sim, né? Sim, com o Javier. Tá. Então, vocês sabem, né, que medicamento alopático é aquele medicamento que você utiliza uma certa substância para atuar em cima de um problema, né? E quanto ao homeopático, é diferente. A filosofia deles é o semelhante. Como é que é mesmo? Semelhante cura semelhante, né? Que é toda uma filosofia diferente. Então, a gente consegue dividir os medicamentos quando a gente faz esse tipo de classificação, então, em alopático e homeopático. Alopático é aquele que você utiliza ele diretamente para combater certos sinais, e homeopático tem toda a filosofia por trás do semelhante, dissolve semelhante, combate semelhante, alguma coisa assim do gênero. Tá? Quanto à via de administração, também a gente vai classificar os medicamentos como medicamento de uso oral, uso injetável, uso tópico, oftálmico, etc. Né? Então, aonde ele vai ser utilizado. E quanto à forma física, a gente divide os medicamentos em 4 grupos. Os medicamentos que a gente chama de líquidos, que seriam as soluções, suspensões e as emulsões. Os plásticos ou semissólidos, que são aqueles medicamentos que não fazem nem parte do grupo dos líquidos, porque eles não são líquidos, e também não fazem parte dos sólidos, porque eles não são sólidos. Eles são algo intermediário. Então, a gente chama eles de plásticos ou semissólidos. Entram aí pomadas, géis, pastas, cremes, supositórios, óvulos e velas. E os sólidos são aqueles que são sólidos mesmo, né? Que são os pós, os granulados, as cápsulas, comprimidos, drages, pílulas, pastilhas e outras mais que têm essa característica de serem sólidos. E a gente tem também os gasosos, que são os sprays, os aerossóis, as fumigações e outros mais que a gente tem aí no mercado. Spray e aerossol, na verdade, os dois são líquidos que são colocados numa embalagem especial para fazer
o efeito de spray, né? Ou são colocados numa embalagem mais especial ainda, junto com algum tipo de gás, para formar os aerossóis. Mas os dois são líquidos, então a gente nem estuda eles porque eles acabam entrando dentro dos líquidos. E as fumigações, que são gasosas também, a gente não utiliza porque a gente não trabalha, porque hoje em dia não se faz mais nenhum tipo de fumigação. O que é fumigação? Seria o transporte da substância ativa por meio da fumaça. Então, é como se a gente, como exemplo, assim, eu não vou dizer de substância ativa, mas como é que é o nome daquilo mesmo? Aquelas varetinhas que a gente põe fogo? Incenso. Incenso, eu coloco fogo para que a fumaça transporte a essência, né? Então, ela transporta o cheiro para o ambiente. No caso de alguma substância ativa, a gente tinha antigamente, acho que ainda existe, e quem é do interior ou tem um pouco mais de idade, pode ser que tenha conhecido aquele chamado Boa Noite, que é um espiral que você colocava fogo na ponta e ele começava a soltar fumaça para espantar insetos. Mas como medicamento a gente não tem. Antigamente, a única fumigação que a gente tinha e que era preparado nas farmácias de manipulação eram vejam só, os cigarros medicamentosos. Então, cigarro, por exemplo, para fumar para melhorar a respiração, cigarro para você fumar e combater problemas respiratórios, esse tipo de coisa assim, que já saiu em desuso há muito tempo, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai abordar daqui para frente a disciplina falando desses 3 primeiros itens. Então, primeiro a gente vai trabalhar com todas as formas farmacêuticas líquidas, depois a gente vai passar para as formas farmacêuticas plásticas, e no final a gente vai terminar a disciplina falando das formas farmacêuticas sólidas. E assim a gente encerra a nossa disciplina, né, quando a gente acabar com as formas sólidas. E hoje a gente encerra a disciplina aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Professor? Não? E as formas gasosas? Sim, pode a gente dizer. vai abordar? Não, porque foi o que eu falei agora. As gasosas, né, o spray e o aerossol, na verdade, elas são líquidas, elas entram nas líquidas, é só a forma de você colocar dentro de uma embalagem e transformar ela num gás. E a fumigação, porque não existe mais. Sim. Então a gente não fala. Não tem importância mais a fumigação para uma farmácia de manipulação, porque não se faz. Tá? Então, a partir da próxima aula, sim, a gente vai começar a falar das formas farmacêuticas, vai começar a abordar, então, os preparos e tudo mais, e finalmente a gente vai entrar mais na prática, no dia a dia mesmo das manipulações. Tá legal? Minto. Beleza. Minto. Semana que vem não, porque é recesso. Na outra semana, né? Sexta-feira é recesso, então a gente vai se encontrar só daqui a 15 dias. Tá legal? Ah, uma coisinha só. Eu vou colocar para vocês no material complementar dessa aula um videozinho bem pequenininho que uma farmacêutica fez, que ela nem fala nada, ela só filma ela fazendo um processo de trituração. É um processo de trituração e de mistura de um medicamento homeopático. Eu não sei o que é, mas só para que vocês entendam. Então, vocês vão ver que ela pesou um certo pó lá. O pó está num recipiente, está num pedaço de papel. Ela divide aquele pó em 4 partes, coloca um pouco do pó num grau de porcelana e começa a triturar. Aí ela coloca o princípio ativo, outro pó, na verdade, e ela começa a triturar para transformar tudo aquilo em partículas do mesmo tamanho. E vocês vão ver que esse segundo pó que ela utiliza é colorido,
Então aquilo começa a espalhar aquela cor colorida por todo o pó. Quando está bem, tudo está colorido de forma uniforme, indica para a gente que está bem misturado. Daí ela pega e coloca uma outra parte, mistura. Quando tiver tudo com a mesma cor bem uniforme, ela vai lá e coloca outra parte, até que ela acaba de fazer todo o processo. Então, nisso, ela faz um processo de trituração, reduzindo o tamanho das partículas, para que todas fiquem do mesmo tamanho, e, ao mesmo tempo, ela faz uma mistura, e ela mistura de forma bem homogênea aquela substância colorida. Tanto que, no final, vocês olham e vocês veem o material de uma cor só. Era um pó branco e um pó, se eu não me engano, meio vermelho, meio... acho que é mais ou menos avermelhado. E daí, no final, está tudo tão misturado que você não consegue identificar mais o que é um, o que é outro, porque tudo tomou a mesma cor, tudo está da mesma cor, ou seja, está super bem misturado. Ok? Mas eu coloco lá para vocês darem uma olhadinha bem rapidinho. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Amém. E até daqui a 15 dias, então. Até. Até. Até, professor. Tchau, boa noite. Tchau,